Boa noite! Vamos ler mais algumas páginas do livro Nosso Lar. Paramos na página 61. O Lísias está mostrando para o André Luiz o Nosso Lar. E ele ia falar alguma coisa para o André Luiz e a gente parou aí. Então vamos ver o que ele falou. Mas antes de ver o que ele falou, vamos fazer a nossa prece. Sentem-se confortavelmente, respirem fundo. Pensem em Jesus, mestre, amigo, mentores. Obrigada por estarmos aqui. Pedimos que estejam conosco para a leitura de mais algumas páginas do livro Nosso Lar. Que possam sair daqui vibrações boas e essas vibrações possam chegar a todos que se encontram em hospitais, que estão doentes, todos os seus familiares também, lhes trazendo paz, revigoramento da fé e sabendo que tudo vai passar. Obrigada por estarem conosco, nos acompanhem na leitura, que assim seja. Ali é o grande reservatório da colônia. Todo o volume do Rio Azul que temos à vista é absorvido em caixas imensas de distribuição. As águas que servem todas as atividades da colônia partem daqui. Em seguida, reúnem-se novamente abaixo dos serviços de regeneração e voltam a constituir o rio, que prossegue o curso normal, rumo ao grande oceano de substâncias invisíveis para a Terra. Percebendo-me a indagação íntima, acrescentou: com efeito, a água aqui tem outra densidade, muito mais tênue, pura, quase fluídica. Notando as magníficas construções que me fronteavam, interroguei: a que ministério está afeto o serviço de distribuição? Imagine, elucidou Lísias, que este é um dos raros serviços materiais do Ministério da União Divina. Que diz? Perguntei, interrogando como conciliar uma e outra coisa. O visitador sorriu e obtemperou prazenteiro. Na Terra, quase ninguém cogita seriamente de conhecer a importância da água. Em Nosso Lar, contudo, outros são os conhecimentos. Nos círculos religiosos do planeta, ensinam que o Senhor criou as águas. Ora, é lógico que todo serviço criado precisa de energias e braços para ser convenientemente mantido. Nessa cidade espiritual, aprendemos a agradecer ao Pai e aos seus divinos colaboradores semelhante dádiva. Conhecendo-a mais intimamente, sabemos que a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Aqui ela é empregada sobretudo como alimento e remédio. Há repartições do Ministério do Auxílio absolutamente consagradas à manipulação de água pura, com certos princípios suscetíveis de serem captados na luz do sol e no magnetismo espiritual. Na maioria das regiões da extensa colônia, o sistema de alimentação tem aí suas bases. Acontece, porém, que só os ministros da União Divina são detentores do maior padrão de espiritualidade superior. Entre nós, cabendo-lhes a magnetização geral das águas do Rio Azul,
a fim que sirvam a todos os habitantes de nosso lar com a pureza imprescindível. Fazem eles o serviço inicial de limpeza e os institutos realizam trabalhos específicos no suprimento de substâncias alimentares e curativas. Quando os diversos fios da corrente se reúnem de novo no ponto longínquo oposto a este bosque, ausenta-se o rio de nossa zona, conduzindo em seu seio nossas qualidades espirituais. Eu estava embevecido com as explicações. No planeta, objetei, jamais recebi elucidações dessa natureza. O homem é desatento há muitos séculos, tornou Lísias. O mar equilibra-lhe a moradia planetária. O alimento aquoso fornece-lhe o corpo físico. A chuva dá-lhe o pão. O rio organiza-lhe a cidade. A presença de água oferece-lhe a bênção do lar e do serviço. Entretanto, ele sempre se julga absoluto dominador do mundo, esquecendo que é filho do Altíssimo antes de qualquer consideração. Virá o tempo, contudo, em que copiará nossos serviços, encarecendo a importância dessa dádiva do Senhor. Compreenderá então que a água, como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais de seus moradores. A água no mundo, meu amigo, não somente carrega os resíduos dos corpos, mas também as expressões de nossa vida mental. Será nociva nas mãos perversas, útil nas mãos generosas, e quando em movimento, sua corrente não só espalhará a bênção de vida, mas constituirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios e ansiedades dos homens, lavando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima. Calou-se o interlocutor em atitude reverente, enquanto meus olhos fixavam a corrente tranquila a despertar-me sublimes pensamentos. Água é vida, gente. Então agora capítulo 11. Notícias do plano. Desejaria, meu generoso companheiro, facultar-me observações diferentes nos diversos bairros da colônia, mas obrigações imperiosas chamavam-no ao posto. Terá você ocasião de conhecer as diversas regiões de nossos serviços, exclamou bondosamente. Pois, conforme vê, os ministérios do nosso lar são enormes células de trabalho ativo. Nem mesmo alguns dias de estudo oferece ensejo a visão detalhada de um só deles. Não lhe faltará oportunidade, porém, ainda que me não seja possível acompanhá-lo, Clarencio tem poderes para obter-lhe ingresso fácil em qualquer dependência. Voltamos ao ponto da passagem do aeróbus, que não se fez esperar. Ai, que beleza! Lá você chega no ponto, o aeróbus aparece. Aqui a gente fica às vezes mais de uma hora no ponto de ônibus. Agora sentia-me quase à vontade. A presença de muitos passageiros não me constrangia. A experiência anterior fizera-me benefícios enormes, esfervilhava-me o cérebro de úteis indagações. Interessado em resolvê-las, aproveitei um minuto para valer-me do companheiro, quando possível. Lísias, amigo, perguntei, poderá informar-me
Se todas as colônias espirituais são idênticas a esta, os mesmos processos, as mesmas características, de modo algum. Se nas esferas materiais cada região e cada estabelecimento revelam traços peculiares, imagine a multiplicidade de condições em nossos planos. Aqui, tal como na Terra, as criaturas se identificam pelas fontes comuns de origem e pela grandeza dos fins que devem atingir. Mas importa considerar que cada colônia, como cada entidade, permanece em degraus diferentes na grande ascensão. Todas as experiências de grupo diversificam-se entre si e nosso lar constitui uma experiência coletiva dessa natureza. Segundo nossos arquivos, muitas vezes os que nos antecederam buscaram inspiração nos trabalhos de abnegados trabalhadores de outras esferas. Em compensação, outros agrupamentos buscam o nosso concurso para outras colônias em formação. Cada organização, todavia, apresenta particularidades essenciais. Observando que o intervalo se fazia mais longo, interroguei. Partiu daqui a interessante formação de ministérios? Sim, os missionários da criação de nosso lar visitaram os serviços de Alvorada Nova, uma das colônias espirituais mais importantes que nos circunvizinham. E ali encontraram a divisão por departamentos. Adotaram o processo, mas substituíram a palavra departamento por ministério, com exceção dos serviços regeneradores, que somente com o governador atual conseguiram elevação. Assim, procederam considerando que a organização em ministérios é mais expressiva, como definição de espiritualidade. Muito bem, acrescentei. E não é tudo, prosseguiu o enfermeiro atencioso. A instituição é eminentemente rigorosa no que concerne à ordem e à hierarquia. Nenhuma condição de destaque é concedida aqui a título de favor. Somente 4 entidades conseguem ingressar com responsabilidade definida no curso de 10 anos no Ministério da União Divina. Em geral, todos nós, decorrido longo estágio de serviço e aprendizado, voltamos a reencarnar para atividades de aperfeiçoamento. Enquanto eu ouvia essas informações, justamente curioso, Lísias continuava. Quando os recém-chegados das zonas inferiores do umbral se revelam aptos a receber cooperação fraterna, demoram no Ministério do Auxílio. Quando, porém, se mostram refratários, são encaminhados ao Ministério da Regeneração. Se revelam proveito com o correr do tempo, são admitidos aos trabalhos de auxílio, comunicação e esclarecimento, a fim de se prepararem com eficiência para futuras tarefas planetárias. Somente alguns conseguem atividade prolongada no Ministério da Elevação e raríssimos, em cada 10 anos, os que alcançam intimidade dos trabalhos da união divina. E não suponha que os testemunhos sejam vagas expressões de atividade idealista.
Já não estamos na esfera do globo onde o desencarnado é promovido compulsoriamente a fantasma. Vivemos em círculo de demonstrações ativas. As tarefas de auxílio são laboriosas e complicadas. Os deveres do Ministério da Regeneração constituem testemunhos pesadíssimos. Os trabalhos da comunicação exigem autonoção de responsabilidade individual. Os campos do esclarecimento requisitam grande capacidade de trabalho e valores intelectuais profundos. O Ministério da Elevação pede renúncia e iluminação. As atividades da união divina requerem conhecimento justo e sincera aplicação do amor universal. A governadoria, por sua vez, é sede movimentada de todos os assuntos administrativos. Numerosos serviços de controle direto, como por exemplo o da alimentação, distribuição de energias elétricas, trânsito, transportes e outros. Aqui, em verdade, a lei do descanso é rigorosamente observada, para que determinados servidores não fiquem mais sobrecarregados que outros, mas a lei do trabalho é também rigorosamente cumprida. No que concerne ao repouso, a única exceção é o próprio governador, que nunca aproveita o que lhe toca nesse terreno. Mas nunca se ausenta ele do palácio? Interroguei. Somente nas ocasiões que o bem público exige, a não ser em obediência a esse imperativo, o governador vai semanalmente ao Ministério da Regeneração, que representa a zona de nosso lar onde há maior número de perturbações, dada a sintonia de muitos de seus abnegados com os irmãos do umbral. Numerosas multidões de espíritos desviados ali se encontram recolhidas. Aproveita ele, pois, as tarefas de domingo, depois de orar com a cidade no grande templo da governadoria, para cooperar com os ministros da regeneração, atendendo-lhes os difíceis problemas de trabalho. Nesse mister, às vezes, as alegrias sagradas, amparando a desorientados e sofredores. Deixa-nos o aeróbus nas vizinhanças do hospital, onde me aguardava o aposento confortador. Em plena via pública, ouviam-se, tal qual observara a saída, belas melodias atravessando o ar. Notando-me a expressão indagadora, Lísias explicou fraternalmente. Essas músicas procedem das oficinas onde trabalham os habitantes de nosso lar. Após consecutivas observações, reconheceu a governadoria que a música intensifica o rendimento de serviço em todos os setores de esforço construtivos. Desde então, ninguém trabalha em nosso lar sem estímulo da alegria. Nesse ínterim, porém, chegáramos à portaria. Atencioso enfermeiro adiantou-se e notificou: Irmão Lísias, chamam-no ao pavilhão da direita para serviço urgente. O companheiro afastou-se calmo enquanto eu me recolhia ao aposento particular, repleto de indagações íntimas. Vocês também não têm indagações? Pessoal que pensa assim, vou morrer, vou descansar. Pelo que eu tô lendo no livro, você morre e tem mais trabalho ainda lá em cima. Paramos na página 68.
Fechem os olhos físicos, pensem em Jesus. Respirem fundo. Jesus querido, mentores, muito obrigada pela leitura de hoje. Muito obrigada por estarem conosco, por nos auxiliarem na leitura. Foi muito proveitosa. Que as vibrações que saíram daqui possam ter chegado aos seus destinatários. Obrigada por tudo, Senhor. Fique conosco. Que assim seja. Olá, boa noite! Vamos ler algumas páginas do livro Nosso Lar. Mas antes vamos fazer uma prece. Sentem-se confortavelmente, fechem os olhos físicos, pensem em Jesus. Jesus querido, mentores, obrigada por estarem aqui conosco na leitura de mais algumas páginas do livro Nosso Lar. Que possam sair daqui vibrações boas e essas vibrações possam ir até as pessoas que estão doentes, que estão em hospitais, seus familiares, para que todos possam ter a fé renovada. Mande vibrações de alegria e vibrações de calma, pois tudo vai passar. Obrigada por estarem sempre conosco. Que assim seja. Capítulo 12. Umbral. Após receber tão valiosas elucidações, aguçava-me o desejo de intensificar a aquisição de conhecimentos relativos a diversos problemas que a palavra de Lísias sugeria. As referências a espíritos do umbral mordiam-me a curiosidade. A ausência de preparação religiosa no mundo dá motivo a dolorosas perturbações. O que seria o umbral? Conhecia apenas a ideia do inferno e do purgatório através dos sermões ouvidos nas cerimônias católico-romanas a que assistira, obedecendo a preceitos protocolares. Desse umbral, porém, nunca tivera notícias. Ao primeiro encontro com o generoso visitador, minhas perguntas não se fizeram esperar. Lísias ouviu-me atencioso e replicou: Ora, pois você andou detido por lá tanto tempo e não conhece a região? Recordei os sofrimentos passados, experimentando arrepios de horror. O umbral, continuou ele solícito, começa na crosta terrestre, é a zona obscura de quantos no mundo não se resolvem a atravessar as portas dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Quando o espírito reencarna, promete cumprir o programa de serviços do Pai. Entretanto, ao recapitular experiências no planeta, é muito difícil fazê-lo para só procurar o que lhe satisfaça ao egoísmo. Assim é que são mantidos o mesmo ódio aos adversários e a mesma paixão pelos amigos. Mas nem o ódio é justiça, nem a paixão é amor. Tudo o que excede sem aproveitamento prejudica a economia da vida. Pois bem, todas as multidões de desequilibrados permanecem nas regiões nevoentas que se seguem aos fluidos carnais. O dever cumprido é uma porta que atravessamos no íntimo, rumo ao continente
sagrado da união com o Senhor. É natural, portanto, que o homem, esquivo à obrigação justa, tenha essa bênção indefinidamente adiada. Notando-me a dificuldade para apreender todo o conteúdo do ensinamento, com vistas à minha quase total ignorância dos princípios espirituais, Lísias procurou tornar a lição mais clara. Imagine que cada um de nós, renascendo no planeta, somos portadores de um fato sujo para lavar no tanque da vida humana. Essa roupa imunda é o corpo casual, tecido por nossas mãos nas experiências anteriores. Compartilhando de novo as bênçãos da oportunidade terrestre, esquecemos, porém, o objetivo essencial e, ao invés de nos purificarmos pelo esforço da lavagem, manchamo-nos ainda mais, contraindo novos laços e encarcerando-nos a nós mesmos em verdadeira escravidão. Ora, ao voltarmos ao mundo, procurávamos um meio de fugir à sujidade pelo desacordo de nossa situação com o meio elevado. Como regressar a este mesmo ambiente luminoso em piores condições? O umbral funciona, portanto, como região destinada a esgotamento de resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial, onde se queima a prestações o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime desejo de uma existência terrena. A imagem não podia ser mais clara, mais convincente. Não havia como disfarçar minha justa admiração, compreendendo o efeito benéfico que me traziam aqueles esclarecimentos. Lísias continuou: o umbral é região de profundo interesse para quem esteja na Terra. Concentra-se aí tudo que não tem finalidade para a vida superior. E note você que a providência divina agiu sabiamente, permitindo se criasse tal departamento em torno do planeta. Há legiões compactas de almas irresolutas e ignorantes que não são suficientemente perversas para serem enviadas a colônias de reparação mais dolorosa, nem bastante nobres para serem conduzidas a planos de elevação. Representam fileiras de habitantes do umbral, companheiros imediatos dos homens encarnados, separados deles apenas por leis vibratórias. Não é de estranhar, portanto, que semelhantes lugares se caracterizem por grandes perturbações. Lá vivem, agrupam-se os revoltados de toda espécie. Formam igualmente núcleos invisíveis de notável poder pela concentração das tendências e desejos gerais. Muita gente na Terra não recorda que se desespera quando o carteiro não vem, quando o comboio não aparece, pois o umbral está repleto de desesperados por não encontrarem o Senhor à disposição de seus caprichos após a morte do corpo físico, e sentindo que a coroa da vida eterna é a glória intransferível dos que trabalham com o Pai. Essas criaturas se revelam e demoram em mesquinhas edificações. Nosso lar tem uma sociedade espiritual, mas esses núcleos possuem infelizes, malfeitores e vagabundos de várias categorias.
é zona de verdugos e vítimas, de exploradores e explorados. Valendo-me da pausa que se fizera espontânea, exclamei impressionado. Como explicar? Então não há por lá defesa, organização? Sorriu o interlocutor esclarecendo. Organização é atributo dos espíritos organizados. Que quer você? A zona inferior a que nos referimos é qual a casa onde não há pão. Todos gritam e ninguém tem razão. O viajante distraído perde o comboio. O agricultor que não semeou não pode colher. Uma certeza, porém, posso dar-lhe. Não obstante as sombras e as angústias do umbral, nunca faltou lá a proteção divina. Cada espírito lá permanece o tempo que se faça necessário. Para isso, meu amigo, permitiu o Senhor se erigissem muitas colônias como esta, consagradas ao trabalho e ao socorro espiritual. Creio então, observei, que essa esfera se mistura quase com a esfera dos homens. Sim, confirmou o dedicado amigo. E é nessa zona que se estendem os fios invisíveis que ligam as mentes humanas entre si. O plano está repleto de desencarnados e de formas pensamento dos encarnados. Porque, em verdade, todo espírito, esteja onde estiver, é núcleo irradiante de forças que criam, transformam ou destroem, exteriorizadas em vibrações que a ciência terrestre presente não pode compreender. Quem pensa está fazendo alguma coisa alhures, e é pelo pensamento que os homens encontram no umbral os companheiros que afinam com as tendências de cada um. Toda alma é um ímã poderoso. Há uma extensa humanidade invisível que se segue à humanidade visível. As missões mais laboriosas do Ministério do Auxílio são constituídas por abnegados servidores no umbral, porque a tarefa dos bombeiros nas grandes cidades terrenas é difícil, pelas labaredas e ondas de fumo que os defrontam. Os missionários do umbral encontram fluidos pesadíssimos emitidos sem cessar por milhares de mentes desequilibradas na prática do mal, ou terrivelmente flageladas nos sofrimentos retificadores. É necessário muita coragem e muita renúncia para ajudar a quem nada compreende do auxílio que se lhe oferece. Interromper as Silísias. Sumamente impressionado, exclamei: ah, como desejo trabalhar junto dessas legiões de infelizes, levando-lhes o pão espiritual do esclarecimento. O enfermeiro amigo fixou-me bondosamente e, depois de meditar em silêncio por largos instantes, acrescentou ao despedir-se: será que você se sente com o preparo indispensável a semelhante serviço? Capítulo 14. No gabinete do ministro. Com as melhoras crescentes, surgia a necessidade de movimentação e trabalho. Decorrido tanto tempo, esgotado anos difíceis de luta, volvia-me o interesse pelos afazeres que enchem o dia útil de todo homem normal no mundo. Incontestável que havia perdido excelentes oportunidades na terra, que muitas falhas me
assinalavam um caminho. Agora, porém, recordava os 15 anos de clínica, sentindo um certo vazio no coração. Identificava-me a mim mesmo como vigoroso agricultor em pleno campo, de mãos atadas e impossibilitado de atacar o trabalho. Cercado de enfermos, não podia aproximar-me como noutros tempos, reunindo em mim o amigo, o médico e o pesquisador. Ouvindo gemidos incessantes nos apartamentos contíguos, não me era lícita nem mesmo a função de enfermeiro e colaborador nos casos de socorro urgente. Claro que não me faltava desejo. Minha posição ali, contudo, era assaz humilde para me atrever. Os médicos espirituais eram detentores de técnica diferente. No planeta, sabia que meu direito de intervir começava nos livros conhecidos e nos títulos conquistados. Mas naquele ambiente novo, a medicina começava no coração, exteriorizando-se em amor e cuidado fraternal. Qualquer enfermeiro, dos mais simples em nosso lar, tinha conhecimentos e possibilidades muito superiores à minha ciência. Como se fala isso? Inexequível. Inexequível, portanto, qualquer tentativa de trabalho espontâneo, por constituir, ao meu ver, invasão de seara alheia. No apuro de tais dificuldades, Lísias era o amigo indicado às minhas confidências, irmão. Interpelado, esclareceu. Por que não pedir socorro de Clarencio? Atendê-lo-á, por certo. Peça-lhe conselhos. Ele pergunta sempre por sua pessoa e tudo fará a seu favor. Animou-me grande esperança. Consultaria um ministro do auxílio. Iniciando, contudo, as providências, fui informado de que o generoso benfeitor somente poderia atender na manhã seguinte, no gabinete particular. Esperei ansioso o momento oportuno. No dia imediato, muito cedo, procurei o local indicado. Qual não foi, porém, minha surpresa, vendo que 3 pessoas lá estavam aguardando Clarencio em identidade de circunstâncias. O dedicado ministro do auxílio chegara muito antes de nós e tecia assuntos mais importantes que a recepção de visitas e solicitações. Terminado o serviço urgente, começou a chamar-nos 2 a 2. Impressionou-me tal processo de audiência. Soube, porém, mais tarde, que ele aproveitava esse método para que os pareceres fornecidos a qualquer interessado servissem igualmente a outros, assim atendendo à necessidade de ordem geral, ganhando tempo e proveito. Decorridos muitos minutos, chegou minha vez. Penetrei no gabinete em companhia de uma senhora idosa, que seria ouvida em primeiro lugar por ordem de precedência. O ministro recebeu-nos cordial, deixando-nos à vontade para discorrer. Nobre Clarencio, começou a companheira desconhecida, venho pedir seus bons ofícios a favor de meus 2 filhos. Já não tolero tantas saudades. Estou informada de que ambos vivem exaustos e sobrecarregados de infortúnios no ambiente terrestre.
Reconheço que os desígnios do Pai são justos e amorosos. No entanto, sou mãe. Não consigo subtrair-me ao peso da angústia, e a nobre criatura se desfez ali mesmo em copioso pranto. O ministro, dirigindo-lhe um olhar de fraternidade, embora observando intacta a energia pessoal, respondeu bondoso: mas se a irmã reconhece que os desígnios do Pai são justos e santos, que me cabe fazer? Desejava, replicou aflita, que me concedesse recursos para protegê-los eu mesma nas esferas do globo. Ah, minha amiga, disse o benfeitor amorável, só no espírito de humildade e de trabalho é possível a nós outros proteger alguém. Que me diz de um pai terrestre que desejasse ajudar os filhinhos, mantendo-se em absoluta quietação no conforto do lar? O pai criou o serviço e a cooperação como leis que ninguém pode trair sem prejuízo próprio. Nada lhe diz a consciência nesse sentido? Quantos bônus, ora, poderá apresentar em benefício de sua pretensão? Nota do autor. Bônus, ora. Ponto relativo a cada hora de serviço. Nota do autor espiritual. Paramos na página 76. Vamos fazer uma prece. Jesus querido, mentores, obrigada por estarem aqui conosco, obrigada pela leitura de mais algumas páginas do livro Nosso Lar. Que possam ter saído daqui vibrações boas e essas vibrações possam ter chegado aos seus destinatários. Obrigada por tudo, Mestre, que assim seja.